Qual a autonomia dos sistemas da Brief? Bom, a autonomia depende de alguns fatores, né? Quantos usuários vão estar utilizando os equipamentos, que tipo de respirador está sendo utilizado e o tamanho da reserva do equipamento que foi adquirido. Então, se foi um skid de cilindros, é uma vazão. Se foi uma unidade móvel de ar respirável, uma UMAR, é outra vazão. Se foi o Smart, é uma outra vazão. Se a gente está falando aqui de conjunto autônomo, de máscara autônoma, é uma outra vazão. Mas a regra mais ou menos é essa fórmula aqui, ó. Então, o tempo de autonomia em minutos, ele é o volume total de ar que você tem, seja no cilindro de 50 litros, no cilindro de uma máscara autônoma ou de um skid, dividido pela vazão do respirador, a máscara que você está utilizando. Isso quem define é o fabricante. Existe uma NBR que regula o mínimo e o máximo de cada máscara, de cada respirador, de cada capuz, capacete de jatista, mas quem diz exatamente a vazão é o fabricante. Então você tem que verificar a máscara que você está utilizando, se é uma máscara de fluxo contínuo, ou uma máscara de pressão positiva, ou um capacete de jateamento, ou um capuz, qual a vazão dela e o número de usuários. Então você vai pegar o volume total de ar nos cilindros dividido pela vazão do seu respirador multiplicado pelo número de usuários. Essa vazão aqui em minutos, tá? A vazão do respirador aqui em minutos. Então isso vai dar autonomia em minutos. Então você vai saber quantos minutos a sua reserva vai durar, seja no Smart, seja no Skid, seja até numa máscara autônoma, tá? E o volume máximo, como que eu calculo, dado um tamanho de cilindro? Então, o volume total, você vai pegar o tamanho do seu cilindro. Se é um cilindro de máscara autônoma, geralmente é aquele de 6,8 litros, aquele de composite, ou se é um cilindro de 10 litros, no caso, o cilindro do Smart, ou aqueles carrinhos de cilindro de suprimento, ou se é um cilindro de uma unidade móvel de ar respirável, cilindro de 50 litros, multiplicado pela pressão, geralmente 200 ou 300 bar. Então, você vai pegar a quantidade de cilindros, né, vezes o volume de cada cilindro, multiplicado novamente pela pressão. Isso vai te dar o volume total de ar. Aí você joga na fórmula anterior e você vai saber a autonomia do sistema.